A candidata Tabata, ela... parlamentar que só aumenta imposto. Todas as votações dela com o governo federal foi aumentando mais de 10 impostos. Eu acho que é mentira isso aí. E, inclusive, ela não vai nem ganhar também, então não serve pra nada a declaração dela. Pena foi parar. Ele tá com 70% de rejeição e tá com 2% das intenções de voto. Ele vai terminar a corrida em último. Vou valendo o que vocês quiserem. Ele vai terminar a eleição com 1% de voto válido. Poxa, Datena, você tinha que ir embora, cara. Você tá com 6 estênis no coração. Vai, me ajuda aí. Para de encher o saco nosso. Não vai mais em debate, não. Pelo amor de Deus. Que foi o maior revés político da história até hoje. Datena é a maior vergonha eleitoral que o Brasil já assistiu até hoje. Feito, cara, do Nunes veio aqui, conversou com a gente na terça-feira e falou que o senhor orquestrou esse episódio. Ele é um pangaré. Ele é um pangaré. Esse cara é um pangaré. Eu vou prender ele em 2025, dando todas as provas necessárias pra você pagar pelas merendas que você pegou das crianças. Você tá no processo da Polícia Federal. Você tá inventando isso, seu banana. Ô, candidato, por que o clima esquentou no do Flow com o debate? O do Flow foi um lixo. Aquilo lá não é debate, aquilo é um lixo. Candidato, o senhor tem várias empresas, né, tem participação em algumas. A maioria das empresas fica aqui na cidade de São Paulo ou fica em outras regiões? Mas no Brasil tem loteamento, construção, em outros países também. Eu te pergunto por conta de impostos, né, o ISS. O ISS, que a alíquota pode variar de 2% a 5%. No seu plano, inclusive, fala em redução de impostos. Eu queria saber se o senhor pretende reduzir para mais serviços o ISS de 5% para 2% e se o IPTU o senhor pretende zerar. A candidata Tabata, ela falou que para algumas pessoas da periferia no primeiro ano dela que querem abrir um negócio, ela pretende zerar o IPTU. É muito interessante ela falar de zerar, sendo que ela é uma parlamentar que só aumenta imposto. Todas as votações dela com o governo federal foi aumentando mais de 10 impostos. Eu acho que é mentira isso aí. E, inclusive, ela não vai nem ganhar também, então não serve para nada a declaração dela. Mas o senhor pretende... Sim, o benefício fiscal através de projeto e de estudo é para quem empregar as pessoas. Então, a luta é essa. Então, para alguns segmentos, essa questão da viabilização, principalmente do centro expandido, para a questão de diminuição de IPTU. Agora vai vir a reforma tributária, né? E na reforma a gente já vai ter essa dinamização tributária automática, que vai vir do governo federal. Boa. Certo. E, Pablo, outra coisa que a gente, novamente, cara, fala com uma audiência aqui de jovens empreendedores, você poderia contar como que foi sua primeira iniciativa empreendedora, cara? Quantos anos você tinha? Cara, quanto dinheiro você tinha? E também o que foi o seu maior aprendizado, cara, empreendendo? Cara, não foi um negócio, mas eu vi que foi um empreendedorismo ali. Quando eu pedi pro meu pai comprar um Tamagotchi, que é aquele bonequinho japonês. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 23. Você não viu o Tamagotchi, viu? Eu só vi na internet. Na internet. Eu não você não sabe a paixão que é esse negócio. Eu me senti velho agora com vocês aqui. E aí, custava R$18. Meu pai falou, não vou te dar. Eu tinha 9 anos. Aí ele falou, não vou te dar nada, você vai ter que trabalhar por isso. Aí eu lembro de acordar às 6 horas da manhã num dia, em 96. Morava no centro da cidade. Peguei as madeiras, os cavaletes, comecei a tampar os estacionamentos na rua. E a pessoa, nunca esqueço do meu primeiro pagamento, quando eu tinha 9 anos de idade, uma moeda de 25 centavos. Tinha 2 anos já do plano real. Eu ganhei uma moeda de 25 centavos, eu queria chorar, falei, caramba, mano. E saí tampando os estacionamentos e trocando ali, eu nunca esqueço da abordagem. Eu chegava na pessoa e falava, ó, você tem que pagar primeiro, não é pra pagar depois, não. Eu juntei R$18, cara. Nossa, os 18 conto, eu não queria mais arrumar, vigiar mais nem o carro. Fui lá, comprei o Tamagotchi no camelódromo. E aí, cara, cheguei em casa, eu chorava, olhava para aquilo. Você até escrevi um dos 62 livros que eu publiquei. Um deles é Vá Cuidar de Sua Vida, com base nessa história. Então, com 9 anos ali, depois eu não lembro de ninguém me dar uma mesada. Cadeirada eu ganhei esses dias, uma mesada não. Meu pai, ele foi muito duro comigo, né, na questão de criação. Ele é um cara assim, que me ensinou muita malícia, muita sabedoria, e ele nunca alisou. Eu trabalhei 13 anos de CLT. Então, trabalhando 13 anos na CLT, trabalhei como sonoplasta, e depois eu trabalhei como atendente de call center, fui instrutor de treinamento, fui coordenador de RH, depois fui coordenador de operações, passei em várias áreas dentro de uma empresa de telefonia, depois fui para a empresa da família da minha esposa. Eu acabei comprando essa empresa no final do ano. Resumindo, depois que eu saí disso, eu falei, agora eu vou começar a empreender. Então, a minha empresa, que é a empresa mais antiga, é de 2018. Super recente. Pra mim é uma vida, esses 6 anos. Sim. E todo mundo fica assombrado por quê? Porque eu era consultor de outras pessoas, de empresários, de artistas, e eu cheguei um dia e falei, mas por que eu não tenho meu próprio negócio? A consultoria já era um negócio, né? Só que eu decidi, falei, cara, é o seguinte, o que eu ensino pra esses caras eu vou aplicar. E fui embora. A maior veia minha foi o ensino.
E até hoje é o que eu mais gosto. Desde quando eu fui instrutor de treinamento em 2006. Então eu dou aula desde 2006, Eu sou um dos maiores educadores aí do país, falando de AD, né, de infoproduto, 1,5 milhão de alunos. Eu sou proprietário de rede de escola também, infantil. Sou loteador, tem fazenda, tem resort, mexo com hotelaria, mexo com aviação. E, Pablo, você abre assim, uma noção de grandeza, assim, de faturamento do grupo, alguma coisa nesse sentido? Cara, até antes de mexer com política, tava batendo 2 milhões de faturamento por dia. Por dia. Exato, porque, Pablo, uma coisa que a gente viu, a gente também fez essa pergunta pro Nunes, até no Poder Monitor lá, a gente viu que você declarou 169 milhões e 500 mil reais junto ao TSE e, pelo valor de mercado, a magnitude dos seus negócios, esse não é um valor desproporcional dado os resultados? Cara, tem um monte de coisa que chama, se você quiser estudar, você sabe o que é MC? Mútuo conversível? Sim. Então, mútuo conversível deve ter uns 40, não tem que declarar ele, não precisa. Segundo, equity, sabe o que é? Sim. Então, tem empresa minha avaliada em 300 milhões, mas é uma avaliação. O que entra no TSE? É o contrato social? Isso. Então, o contrato social da empresa está lá 2 milhões e o equity da empresa é 300. Para que eu vou declarar isso? Não precisa. Legal, para esclarecer. Então, MC, equity, VGV, sabe o que é VGV? VGV eu não sei. Valor geral de venda. Então, eu tenho um loteamento sozinho lá, tem 1,8 bilhão de VGV. Que eu tô recebendo em carteira. Para que eu vou declarar se não precisa declarar? Não precisa. Por quê? Porque isso aí, isso não entra, né? Tem casa minha que tá lá, sei lá, valor venal de 8 milhões, eu nem vi isso aí. Meu contador que cuida, e tem uma equipe de family office que cuida. A casa tá lá avaliada por 8, né? Porque é o valor venal, mas se eu quiser vender, a casa vale 50. Entendi. Eu tenho terreno em Alphaville que custa 100 milhões, deve estar por 20 lá. Mas por que é isso? É o valor venal. Lá eu não tenho que ficar dando explicação do futuro, de VGV, de mútuo conversível, de equity que eu tenho das companhias. Tem companhia que eu coloquei 1 milhão, a companhia vale 400 milhões. Entendi. E ali é do meu CPF. Aí a estruturação, que é de direito empresarial, eu tenho umas 7 ou 8 holds. Essas holds, elas controlam outras empresas. Então eu não tenho que declarar as empresas que estão debaixo das holds. Entendi. Eu preciso declarar o capital social. Então, às vezes, o capital social ali é de quando a gente começou a empresa. E tá tudo bem para mim. Eu sou um trabalhador que tem 160 bilhões no imposto de renda de pessoa física. O grupo inteiro vale alguns bilhões de reais. Boa. Candidato, falando sobre mobilidade urbana, tem a sua proposta dos teleféricos, que o senhor já falou várias vezes em outras entrevistas. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor fala que vai ser gratuito, correto? Para quem mora. Gratuito para quem mora. Para quem mora, para quem for usar para serviço, para turismo, porque eu quero levar investimento para quebrada. E aí já tem algum valor de quanto seria para... Depende do estudo técnico, tem que votar num plano. Como é que funciona a política? Política, você aprova um plano através de uma pessoa. Conseguiu aprovar, aí deu 6 de outubro para frente, que eu sei que a gente vai vencer com a graça de Deus e a confiança do povo, aí a gente vai para estudos técnicos. Aí você fala, mas por que você já não sabe? Se eu ficasse conversando fiado, porque para ter estudo técnico eu vou gastar milhões. Eu vou gastar do meu bolso? Não, vai ter que gastar para descobrir a melhor forma de fazer. Agora, que vai ser gratuito para quem mora, é gratuito. Tem algum nome para ajudar o senhor nisso, que o senhor já está vendo aí para implementar? Tem muita gente. A gente conversa com os próprios donos, né, das empresas que fabricaram. Tive com um dono em Balneário Camboriú, que ele comprou, custa 50 milhões o quilômetro. Tive o Sabará, esteve falando com o secretário de transporte lá de Medellín. A gente fez o acesso a todo mundo. E seria a partir do primeiro ano de governo? E quanto se custaria? 50 milhões o quilômetro. 50 milhões o quilômetro. É o transporte mais seguro do mundo, que é elevador na horizontal, é um elevador no cabo, né? Não tem parada, né? Assim, a pessoa entra de uma estação e vai até chegar na outra. Não fica parando. É limpo, né? É ecológico e 5 vezes mais barato que escavar o chão para fazer metrô. E no meu Instagram, quem estiver assistindo, vai lá, Pablo Marcal por SP. Você vai rodar uns vídeos lá, você vai achar o teleférico funcionando. Tem gente que não entende nada e fica falando que aqui não tem relevo. Não precisa do relevo, tem um poste. Em Orlando, que não tem um único declive, funciona. Madrid funciona, Barcelona funciona. Por que isso? Porque a cidade não foi projetada para ter stand de gente. E para fazer esse redesign das periferias vai precisar de investimento de infraestrutura nos lugares e essa bênção vai ser para as periferias. Boa. E, Pablo, a gente tá falando de empreendedorismo, muito sobre perfil. Quem tá assistindo aí, faz o M, eu tô vendo o povo aí, ó. Boa. Que, cara, você tem preocupação que algum candidato seja eleito que não tem o perfil empreendedor para liderar essa cidade? Qual cidade você tá falando? São Paulo. Mas não tem como, a gente vai vencer isso, não tem como perder pra esses pangaré aí não, cara. É um povo muito ruim.
papo enfiado, não tem nem o que dizer. Quais são as principais diferenças, candidato, que você avalia entre administrar uma empresa e administrar a cidade de São Paulo? Que na empresa, se eu fosse receber uma votação para dirigir uma companhia hoje, eles teriam que me pagar uns 5 milhões por mês, com a capacidade que eu tenho hoje. E a diferença é que para dirigir São Paulo eu vou ganhar 20 conto, que não dá para pagar o piloto do helicóptero. Essa é a diferença. Agora, o povo sabendo da minha capacidade e do meu coração e do meu lado social, porque sempre a esquerda enganou o povo achando que é a esquerda que cuida do povo. E é mentira. A esquerda ilude o povo. E a direita tem medo de ir pra quebrada. Por que o Boulos está apavorado? Por que o Nunes está apavorado? Porque a quebrada está comigo. Porque eu sou um garoto, né, que fui pobre e sou um cara hoje extremamente rico. E aí eles não estavam preparados, acharam que eu ia entrar com ele, é um influenciador. Todo mundo me olha do olho e faz isso, ó. Eu acabei de vir agora da Penha, a gente foi fazer uma carreata ali, amigo, que coisa assustadora, tá dominada essa cidade, tá dominada. Nós vamos ganhar no primeiro turno. E aí, o que a mídia vai ficar fazendo agora? Eles ficam desesperados ensaiando assim, olha, no segundo turno o Marcelo não ganha de ninguém. Que segundo turno, moço? Vocês estão com a síndrome do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ficava com essa conversa. Vocês votam em mim que no segundo turno eu arraso. Ninguém quer votar no nem no primeiro, você vai pro segundo, que jeito? Agora, como ter o segundo turno se a gente vai ter 3 milhões de votos? Com 3 milhões de votos não tem segundo turno e acabou. Acabou o jogo. O povo não quer mais vocês aí. Não quer o Step, o vereador. Não quer esses deputadinhos de meia tigela. Não quer esse papagaio de pirata de TV. Ontem eu tava dando risada. Aonde que o da Pena foi parar? Ele tá com 70% de rejeição e tá com 2% das intenções de voto. Ele vai terminar a corrida em último. Vou valendo o que vocês quiserem. Ele vai terminar a eleição com 1% de voto válido. Por quê? Porque mostrou que é um ditador, mostrou que é um pangaré, teve atitude análoga de orangotango, é agressor, tá aqui a prova. Minha costela aqui fraturada, 6º arco costal. E a base do meu dedo aqui, poxa, Datena, você tinha que ir embora, cara. Você tá com 6 estênis do coração. Me ajuda aí, para de encher o saco nosso. Não vai mais em debate, não, pelo amor de Deus. Só antes da gente continuar, o Miguel vai te fazer uma pergunta, candidato. O candidato Datena foi convidado ao podcast, infelizmente não pôde vir. O Poder 360, como foi citado, fica à disposição caso queira ter algum direito de resposta, só porque é de praxe, a gente tá fazendo isso com todos os candidatos. Belezinha. Pode usar meu Instagram lá se quiser direito de resposta também, que lá tem uma audiência absurda. Boa, Pablo. E aqui a gente também sabe, você citou que a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de empreendedores, sendo que a maioria deles são micro e pequenos empreendedores, e você também propôs o acesso ao crédito popular por meio do Fundo Garantido. Você poderia explicar como é que isso vai funcionar? Inclusive eu tive com o príncipe da Arábia Saudita e mostrei essa ideia, eu e o Sabarai, nos convidou para ir para a Arábia Saudita, vai ser um dos grandes investidores aqui. Cara, se não tiver crédito concentrado nas comunidades, não tem como fazer aqueles lugares prosperar. Você tem que entender que favela significa ausência do Estado. Favela é ausência de Estado. E é bom para esses canalhas que continuem as favelas, porque assim vocês vivem na esperança de dias melhores. Eles não vão dar, cara. Eles fazem graça para vocês só na eleição, para tomar seu voto. Depois vira as costas. A prova é que você não tem saneamento básico aí. Você não tem emprego perto da sua casa. Cara do céu, como que vocês vão cair nessa ladainha de novo? Tem gente morando em casa de lata há 10 anos, casa de madeira. Tem gente que bateu laje em cima de esgoto e tá aí. Que dignidade é essa? Em 1460 dias não vai ter casa de lata e nem de madeira. Vou te dar um cheque moradia pra você resolver isso. Isso é uma promessa de campanha. Algumas promessas, como prender o Ricardo Nunes por conta de merenda, né? Que eu vou facilitar. Quem prende é a Polícia Federal, né? Eu vou facilitar fazendo um pente fino na gestão. Ele e muita gente, mais de 100 indiciados pela Polícia Federal. Está desesperado com isso. Então, o que eu peço para cada um de vocês? Vocês têm uma sensibilidade de entender que é um tempo onde a gente pode mudar completamente a cidade. Eu não tenho compromisso com nenhum desses caras, zero. Não curvo minha cabeça para eles, só para Deus, e vou servir vocês. Eu sou servo do povo. Candidato, agora a gente vai passar por umas perguntas mais políticas, um pouco menos assim das propostas de plano de governo e empreendedorismo. O senhor falou que entrou nessa disputa porque o seu candidato era o Ricardo Salles, deputado Ricardo Salles, e ele acabou deixando a disputa e não tinha ninguém que representasse a direita. Queria que o senhor falasse como é a sua relação hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se o senhor acha que, se tivesse o apoio dele, estaria mais bem colocado nas pesquisas. Cara, o Bolsonaro é alguém que é o primeiro presidente da direita e a gente precisa muito dele, né, para esse conservadorismo se consolidar. Eu acredito que se o Salles tivesse, o Salles estaria muito bem pontuado. Mas quando eu vi a disputa sem ninguém conservador, ninguém, né, de direita, eu falei, tem alguma coisa errada. A maior parte da cidade de São Paulo se declara de direita. 63%, então não faz sentido.
Essa disputa fica só do lado esquerdista, só tem esquerdista na disputa. E eu realmente entrei, isso não é meu sonho, eu não tenho sonho de ser prefeito, isso aqui é uma missão pra mim. E se o povo virar as costas pra mim, eu quero ver que dia que vai chegar alguém sem dinheiro público, dando conta de patrolar esses jornalistas tudo, esses militantes. Porque pra mim é uma aventura sentar na frente desse tanto de jornalista e olhar nos olhos deles que eles têm ódio daquilo que eu carrego. Então eu quero ver achar outro que vai dar conta de fazer isso, sem tempo de TV, sem rádio, sem nada. E eu fiz isso. Agora, se vocês virarem as costas pra mim, fiquem em paz. Minha vida é boa o suficiente, a sua vai ficar ruim. Se virar as costas pra mim é uma questão sua. Pra mim é missão. Se você não quiser que o 28 realmente governe servindo o povo, então vai ser um livramento pra mim. E a questão do Bolsonaro, eu acho que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Foi Deus que permitiu ser desse jeito. Eu tô feliz que o povo está comigo. Realmente estamos sozinhos, Deus e o povo. E um beijo aí pro Bolsonaro. Acho que foi uma péssima escolha dele mexer com gente que não tem os nossos princípios e valores, gente que é abortista, gente que acredita em coisas em linguagem neutra, né? O secretariado ali do Nunes e o governo é absurdamente esquerdista e acho que foi muito ruim para a imagem dele. O senhor falou que só tem esquerdista nessa eleição. O senhor considera a candidata a Marina Helena de esquerda? Ela não é viável para vencer a eleição. Ela é uma boa pessoa, mas para você vencer no cenário de democracia, você tem que ter popularidade. Você vê, a viabilidade não é você que determina ou você acha na sua cabeça. São 10 que estão disputando essa eleição e entre os 10 têm certeza que vão vencer. Só que dos 10 só tem 3 que têm viabilidade popular. Só 3. O Datena, que era o cara que poderia parecer ter essa popularidade, porque ele é o mais famoso de todos. Só que o povo não deu a credibilidade política para ele. Ou seja, ele entrou na disputa com 19 e hoje ele está com 2. 2 pontos percentuais. Significa o quê? Que foi o maior revés político da história até hoje. Datena é a maior vergonha eleitoral que o Brasil já assistiu até hoje. Arrogante. Ele sempre falou com a televisãozinha lá, quando ele viu alguém face a face combater nele, quando alguém tocou na ferida dele, sobre agressões, ele ficou maluco. Perdeu as estribeiras, faz um videozinho ou outro, alguém comemorando a cadeirada, porque tem gente doente mental igual ele, comemorando a agressão contra outra pessoa, só que ninguém vai dar um voto pra ele. Isso é assustador. Ele é o principal case de insucesso político na história. Então ele tinha a popularidade, mas eu consegui descredibilizar ele. Ele também, por estar vazio em proposta, conversar fiado. E esse episódio todo, a rejeição dele tá batendo 70%. O que significa isso aí? Significa que não é só a popularidade, tem que ter viabilidade, confiança. O povo tem que olhar no olho e falar, eu acredito que você tá falando. Então, hoje só tem 3 candidatos. E no dia 6 nós vamos descobrir o único que vai governar a cidade. Para mim não tem segundo turno em hipótese nenhuma. O senhor falou mais de uma vez que não vai ter segundo turno. Caso haja segundo turno e o senhor esteja no segundo turno com o atual prefeito Ricardo Nunes ou com o deputado Guilherme Boulos. No caso, só se o senhor for para o segundo turno com o deputado Guilherme Boulos especificamente, o senhor espera ter o apoio do presidente Bolsonaro explicitamente? Segundo turno é lá no Rio de Janeiro contra o Paz, aqui não vai ter. Pablo, até 2 comentários aqui que a turma mandou. Primeiro, do você no Japão. Marçal, a placa do meu caminhão aqui no Japão é 28. Te marquei no Insta. 75% do Japão faz o M. Sonhado por um Brasil melhor. Deus te abençoe o primeiro turno. Abraços, Yudi. Quem foi pro Japão por falta de oportunidade vai voltar pro Brasil em pouco tempo. Que aqui vai ser a terra das oportunidades. Nós vamos liderar as nações. Isso aqui vai ser a terra do avivamento. Pega o código aí. Boa, próximo do Henrique. Pablo, ele esqueceu de mencionar o período que ele trabalhou com bancos. Gostaria de saber sobre a experiência dele nesse setor. Não trabalhei com bancos. Eu estou fazendo um MVP para lançar meu próprio banco e quero que os brasileiros aprendam isso. Nos Estados Unidos tem mais de 10 mil bancos, aqui no Brasil tem 140 instituições financeiras, só 12 governam sobre tudo. O brasileiro não acredita que ele dá conta de fazer. Aqui não tem marca de carro, não tem marca de computador, a gente não faz nada, a gente só consome. É por isso que esse M aqui não é de Marçal, é de mudança de mentalidade. Boa. Próximo, pra gente fechar esse bloco, Thiago Torres. Acredito que a maioria dos que tem uma pequena empresa ou são MEI, ou quem pensa em abrir seu negócio com o Marçal, terão mais chances de prosperar. Terão e serão treinados para isso. Vai ter treino para você migrar de MEI e subindo até você ter um grande negócio. Porque todo grande negócio, 99% deles começaram pequeno.
Boa. Pablo, você mencionou a importância, novamente, da educação empreendedora até para prosperar. Você, antes da carreira política, foi um cara que ensinou muitos empreendedores a como prosperar. Você acompanha a taxa de sucesso desses empreendedores? Tem esse número? 92%. 92%. E como que você planeja expandir isso para a esfera municipal, para os empreendedores? Você pretende liberar o acesso às suas... As minhas não, os meus não. Nós vamos trazer os melhores do país e pôr nessa plataforma. Certo. Entendi. A plataforma da prefeitura, é uma faculdade digital. Certo. As profissões do futuro não tem nada a ver com essas 300 tradicionais. Pra você ter uma noção, você é host de um podcast. Não coisa vai existir nova. isso. Não, mas não vai existir. Coisa Coisa que os antiga. dias são. Não tem. A pessoa vai falar, cara, eu vou montar uma empresa de podcast. O que ela vai fazer? Contratar 12 inteligências artificiais, que nunca fica doente, sabe essa coisa? E vai fazer um monte de pergunta aí, mega difícil. Daqui um dia Vou te fazer uma pergunta. Não, vai você. Você vai responder uma pra mim. Claro. Você vai fazer uma cirurgia daqui 15 anos. Aí na cirurgia, o hospital vai perguntar pra você assim, ó. Você quer uma cirurgia com robótica e inteligência artificial com a precisão de 99% e é mais barato, que a tecnologia já vai estar rodando? Ou você quer operar com um humano que é mais caro e tem 80% de precisão? Responde você. Total. Eu ia pela tecnologia, pô. Você tá na minha vida. Vamos para avião agora. Avião que pousa sem piloto, com 0 acidentes, ou humano que tem tantos acidentes? Todo mundo vai optar por isso. E aí cabe a gente se reinventar isso. É isso que eu tô te falando. Agora, quem que tá por trás disso? A gente tem que ser os que criam essa tecnologia, os que consertam essa tecnologia, os que dão gestão nessa tecnologia, os que dão tudo. Perfeito. Se a gente não fizer isso, em 2040, a previsão triste. A gente vai ter a maior escravatura do mundo, que é a escravatura tecnológica. Tem um negócio chamado tecnocracia, que a gente é o povo, por exemplo, o Facebook não é brasileiro, o maior consumidor do Facebook é o Brasil. O Instagram não é brasileiro, o maior consumidor é o Brasil. O WhatsApp não é brasileiro, o maior consumidor de novo é quem? Brasil. Significa o quê? A gente é um povo consumidor. A gente não é um povo que tem liderado nada, absolutamente. E a minha entrada na política é para fazer isso. Usar a política pública para estimular. Todo aluno de rede pública, a não ser que ele não queira, mas vai estar na grade onde a gente vai colocar como atividade extracurricular, a prefeitura ajudar cada aluno a lançar um livro. Você imagina, você pega milhões de alunos antes de sair da rede pública lançar um livro. Colocar isso na cabeça de cada um. Essa cultura não tem, a gente fica só consumindo coisa dos outros, a gente tem que aprender a ser protagonista da nossa vida. Perfeito, Paulo. E outra coisa que a gente queria perguntar, você mencionou, Paulo, que o Datena nas pesquisas caiu, né? E você, cara, teve um crescimento. Você se arrepende de algo na campanha? Cara, nenhum, eu não tenho dinheiro, eu tenho que chamar atenção. Muitas vezes parecer um imbecil, mas a verdade é essa. A gente precisa de chamar atenção, porque não tem tempo de televisão, não temos absolutamente nada de recurso público. Então, eu vou me arrepender de quê? Se a maior parte das coisas que eu fiz foi converter a energia desses imbecis que estão aí. Nas últimas semanas, candidato, os debates foram marcados por algumas agressões, né? O senhor levou a cadeirada do candidato Datena, no debate do Flow, um integrante da sua equipe deu um soco no integrante da equipe. Não, mas não foi assim, né? Foi o Duda Lima que tacou a mão no peito dele e tirou o celular primeiro, né? Eu acho que ele acabou plantando essa agressão, apesar de eu não concordar com ela. Então eu queria perguntar ao senhor, o prefeito Cardo Nunes veio aqui, conversou com a gente na terça-feira e falou que o senhor orquestrou esse episódio. Ele é um pangaré, ele é um pangaré. Esse cara é um pangaré, eu vou prender ele em 2025, dando todas as provas necessárias pra você pagar pelas merendas que você pegou das crianças. Você tá no processo da Polícia Federal, você tá inventando isso, seu banana. Ô candidato, por que o clima esquentou nesses últimos debates e teve esse episódio? Todas as vezes, injustiça. Como matematicamente, eu que sou analítico, cara, não faz sentido eu sair 3 vezes com a Marina, não sair nenhuma vez com esse banana, e a Tabata e o Bolho sair 4 vezes no sorteio, ficou nítido, tinha 1 milhão de pessoas assistindo nos comentários, depois eu fui ver. Eu vou sortear aqui, eu pegava as coisas na sequência. No do Flow, o do Flow foi um lixo, aquilo lá não é debate, aquilo lá é um lixo. O Carlos Tramontina não usou isonomia nem equidade, porque quando o Datena falava mal de mim, ele não interrompeu a fala. Só advertiu ele depois do final. Falei, se ele tá usando essa tática, eu na minha fala vou descer o bambu também. E vou falar. Ele me deu 3 advertências no meio da fala e me interrompeu e me suspendeu, faltando 10 segundos. Alguns dias a internet tem explodido com a notícia de que você recebeu uma carta do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Alguns veículos disseram que o senhor não recebeu, que a campanha do Partido Fake news, eu mostrei, tá no meu Instagram, em Pablo Marcal por SP, só ir lá, tá lá a carta. Então tá, você não chegou a ver, não? Eu vi, mas gostaria que o senhor falasse sobre... Falar o quê? Eu falei pra todo mundo, eles mandam a carta, eu não vou mandar. A carta foi pra mim, não foi pra imprensa. Aí eles soltaram a fake news, eu fui lá e taquei a carta, agora vai falar o quê?